Fala galera, eu vou tirar aqui uma dúvida que desde 2024, né, que muita gente aí, né, principalmente do grupo aí do ex-prefeito Arnaldo Cardoso, me criticam, né, pela minha saída de lá do grupo, entendeu? Foi um grupo aí que eu ajudei, né, desde 2018, né, para deputado. Nessa época falei com o Arnaldo, né, que eu ia ajudar ele. E 2020 a gente entrou numa batalha acirrada, né, sem dinheiro, né, como todos sabiam do grupo. A gente foi uma luta grande, muito grande, para quem sabe, quem estava lá dentro, sabe o que a gente viveu, né. Aí desde a junção do seu Genilson, né, com o Arnaldo, né, e foi uma corrida, né, uma disputa acirrada contra o prefeito atual na época, né, ele com a prefeitura, com a máquina, como se diz, e Arnaldo, né, lutando, arriscando. E aquela coisa, quando o povo quer, não adianta, entendeu? Fomos pra cima, tirando dinheiro do bolso, né? A gente começou a andar muito cedo, né? E foi um bom tempo, né? Acho que talvez de abril, maio para novembro. E deu resultados, né? A gente ajudou o Arnaldo, ajudou no que pôde, né? Porque na época a campanha sem dinheiro, como eu acabei de falar, os candidatos nenhum sem dinheiro, se tinha mais, nem tanto, mas fomos lá, fomos à luta. Eles ajudando, Arnaldo, né? Eu, minha família, né? Corri atrás de votos para ele. Na época eu fui pré-candidato a vereador, né? Como muitos sabem, muitos não sabem, estou falando aqui. Recebi o convite, né, do seu Genilson, na época, dona Chiliane. Mas quando chegou, né, na véspera da data de registrar a candidatura, eu desisti e decidi apoiar ela, dona Shirley, entendeu? E aí fomos pra luta. Voltei onde eu já tinha passado, né, contando o que tinha acontecido e que o meu pessoal, né, por onde eu já tinha passado, que apoiasse a minha candidata, entendeu? Rodei com eles, né, antes dos comícios, reuniões, ajudei da forma que eu pude, né, e fomos à luta. Setembro, outubro, e aí, como eu falei para Arnaldo, se eu não me engano, no comício dos Currais, eu disse para ele, né, que eu tive uns 2, 3, não sei, 4 comícios, né, falando pela minha candidata no palanque, né. Foi a primeira vez na Santa Fé, ela nem esperava. E Currais, outros lugares que eu não tô lembrado. Sei que a corrida foi grande. E disse para Arnaldo Cardoso, lá nos Currais. Quando o seu Genilson falou, aí teve o locutor lá, que eu não tô lembrado quem foi, me chamou, você deu espaço. Eu disse para ele, Arnaldo, praticamente a luta a gente já venceu. Então é o seguinte, você tá vendo como tá, né, a saúde em Buriti, né, e muitas coisas em Buriti. Então é o seguinte, tem muitas coisas que a gente não vai apontar para você fazer e nem vai poder cobrar o que você tá vendo. Você pode ter a certeza. O nosso grupo é vitorioso, você pode ter certeza, entendeu? Só foi isso que eu disse. Então chegou o dia, né, foi esperada a vitória. No dia a emoção foi grande, entendeu? Mas deu certo, deu tudo certo. Recebi um emprego na prefeitura, né, lá no CAP, como técnico de som lá do CAP, né, e outras coisas também eu fazia lá dentro, fazia também pela Secretaria de Saúde, né, mas a função era lá no CAP. Eu sempre gostei de ajudar, entendeu? Mesmo, né, trabalhava lá na Secretaria de Saúde, né, marcando exames, e eu sempre estava ali, entendeu? Ajudando,
né, fazendo favores e tudo, não tô alegando. Não é para ajudar o grupo? Ajudando o grupo, entendeu? Praticamente em geral. Via muitas coisas por onde eu andava, repassava para Arnaldo, quando ele ia no CAP, para os mais, né, próximo dele, né, repassava. Repassava também na época para a vereadora Andréa Costa, que trabalhava com a gente lá no CAP. E lutamos, né? Fomos na luta, trabalhando em 2021, né, 22, e sempre avisando Arnaldo, é isso, é aquilo outro, repassando para ele, entendeu? Onde eu via um defeito, eu ia lá e tudo e tal. E aí, 2023, comecei a receber, aliás, receber críticas, entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, não é porque você está trabalhando numa gestão, você está trabalhando. Você não tem, claro que tem muitos que ganham sem trabalhar. Toda gestão tem no Brasil inteiro, isso é crônico no Brasil. Não adianta dizer que sim, que não. Então, eu trabalhava, entendeu? Eu ganhava porque eu trabalhava. Eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes até sábado, entendeu? Trabalhava. Tudo bem. Nunca cheguei em grupo de WhatsApp para difamar Arnaldo, para difamar a gestão. Eu chegava para Arnaldo, que ele é prova disso, às vezes quando ele estava no CAP, eu chamava ele, tudo direitinho, eu chamava um próximo dele, tá acontecendo isso assim, embora, fazer, bora, entendeu? Era assim. Não é porque você está trabalhando na gestão, está trabalhando, que você vai esconder defeitos, entendeu? Eu nunca fui de esconder defeitos, então, falava, chegava e pedia. Quando demorava, eu ia lá, rapaz, vamos lá, vamos atender a comunidade tal, entendeu? Porque vocês, políticos, depende da gente, depende deles, depende do povo, entendeu? Eu sempre falava de boa, como cheguei a pedir um poço artesiano ali para a região do bairro Bacuri, na rua São Francisco, entendeu? Porque ali, quando eu morava ali, é crônica a falta d'água, entendeu? É crônica a falta d'água, entendeu? Eu sempre dizia Charliano, tal, e que ele entregava os talões de água e tudo. Eu pedi, entendeu? Para dois vereadores na época, né? Pedi que pudesse abrir um poço artesiano ali na Rua São Francisco, ali próximo ao balão da Rua São Francisco, entendeu? Falei, né, com a vereadora, se eu estiver enganado, foi aprovado na Câmara, entendeu? Pedi lá, porque ali no Bacuri só tem um poço artesiano, aliás 2, no Poeirão e outro ali na pracinha do Bacuri, próximo à igreja. Então eu sempre fazia isso. Aí muita gente se incomodava, me criticava, que eu tô indo aqui do outro, ele tá trabalhando, ele não pode fazer isso, não pode cobrar. Por quê? Porque muitas vezes o prefeito, qualquer um, ele sabe de muita coisa, mas de muita coisa ele não sabe, entendeu? Então a gente, não é porque a gente trabalha para ele, mas qualquer um eleitor pode ir lá, olha, tá acontecendo isso em tal região, você não estava sabendo, mas eu vou ajeitar. Então a gente tem que fazer isso, ajudar o prefeito de alguma forma, não só com o voto, entendeu? Mas apontando, dizendo algumas coisas para ele que está acontecendo que ele não sabe. Então a gente ajuda, é uma ajuda para que ele possa melhorar a gestão dele, entendeu? Não faz tudo em 4 anos, claro que não, nenhum político não faz. Independentemente do tamanho da cidade, não faz. Então, a gente tem que ajudar ele. Os secretários têm que ajudar ele, entendeu? Temos que não querem fazer, mas temos que ter boa vontade, entendeu? Então, comecei a receber críticas em 2023. Não estou lembrado do mês, mas talvez foi antes de julho, entendeu? Outra coisa, o que acontecia? Quando todo mundo sabe que teve essa questão do afastamento do seu Genilson e a dona Shirley, do grupo do Arnaldo Cardoso, logo no começo da gestão. Fiquei sabendo que não sei quem da gestão do Arnaldo estava botando gente para vigiar quem trabalhava na gestão do Arnaldo Cardoso, para vigiar quem entrava e quem saía da casa de Genilson Gouveia. Na época ele morava na avenida ali atrás, né? Todo mundo sabe. Aí eu soube disso, entendeu? Eu andava assim na casa do seu Genilson, andava desde sempre na casa do seu Genilson, porque a minha amizade com o seu Genilson na Chile não foi questão política.
devido a uma confusão que teve, a gente começou uma amizade lá na prefeitura. Eu fazia meu tratamento em São Luís, tratamento de sequelas de ranceníase, tem muita gente sabe que eu tive esse problema, em São Luís, entendeu? Eu recebia na época R$200 para mim com minha ex-mulher para São Luís. R$200 não dava para custear tudo, passagem, 4 passagens, ir para as casas ali, ter despesa, tudo ter despesa, não dava, entendeu? Cheguei a botar secretário de saúde na justiça na época, entendeu? Na época tinha um secretário lá, que eu não vou mencionar o nome dele, ele achou ruim, entendeu? Era para eu ter ganhado um par de muleta, que foi feita a cirurgia da minha perna direita, era para ter feito nas duas, não deu certo. E aí, um dia eu fui na prefeitura, entendeu? Eu fui para São Luís, eu tinha que ir de moto para economizar, deixar minha moto na casa da minha ex-cunhada em Chapadinha, de lá eu pegava o ônibus, ia para São Luís, dormia na casa da tia da minha mulher, vinha pro hospital, que é no Genésio Rego, na Vila Palmeira, que muita gente conhece. De lá, eu vinha pra rodoviária, passava a tarde na rodoviária, pegava o ônibus e vinha pra Chapadinha. Chegava 11 horas da noite. Dormia na casa da minha cunhada, de manhã que eu voltava. Numa dessas viagens, aconteceu que minha moto furacão 2 vezes. Uma vez foi antes ali se eu não me engano, a atriz dela, aquele nome ali, Mata Roma, pra chegar em Anápolis, consegui ajeitar. Quando deu ali próximo à Água Rica, acho que uns 2 km, furou mais uma vez. Aí apareceu um filho de Deus, que levou minha mulher até na Água Rica, e eu fui devagarzinho em cima da moto, entendeu? Mas a cama não prestou mais. Peguei, comprei uma cama lá. Só tinha cama simples, que eu usava pneu balão. Ele disse, tu vai nessa moto, mas não vai durar isso aí, entendeu? Mas eu caminhei um bom pedaço, minha mulher, um bom pedaço. Se eu não me engano, até eu não vi, depois eu mostro. Acabou furando de novo ali pela entrada da Sapucaia, entendeu? Meu primo que tava lá, tava catando uns piqui, deu uma carona com minha mulher e eu fui na moto. Pneu e cama não prestou mais, entendeu? Aí recebi uma ajuda, né, de alguém da prefeitura e me deu, né? E aí o que acontece? Tudo bem. Aí foi indo e tal. Quando foi um dia eu chego, entendeu? Na véspera de eu viajar, que era o dia de eu receber o dinheiro, já tinha lá colocar os papéis. E aí me negaram o benefício de R$200 nesse dia. Uma consulta importante que eu não podia perder, todo mês eu tinha que ir, entendeu? E aí o que aconteceu? A responsável lá na época, eu não vou mencionar o nome aqui, entendeu? Não fez nada por mim, ela não fez nem conta, entendeu? Aí, tudo bem, é assim, né? Eu peguei e botei num grupo de WhatsApp. Quando deu a tarde, vim a mensagem. Quando deu a mensagem, por que eu falo? Né? Seu Genilson, foi lá, a gente conversou direitinho, tudo, a gente acertou, ficou tudo certo. Daí começou a nossa amizade. Aí de lá pra cá, entendeu? Nossa amizade só foi aumentando e tudo. Aí voltando atrás, lá, colocavam 2023, 22, se eu não estiver enganado, final de 2022 para 23. Eu vim falar uma história que tinha alguém do grupo Arnaldo Cardoso botando vigia para vigiar quem da gestão dele estava trabalhando, vigiando quem estava esquecendo na casa do seu Genilson. Eu disse um dia, para Dona Cristina, eu digo, olha, eu perdo o emprego, mas não perdo a amizade. Porque a minha amizade com o seu Genilson e Dona Shirley não é de agora, eu agradeci. Só não passei fome uma época, nessa mesma época que eu estou contando, porque eles me ajudaram. E eu não esqueço. Eu nunca esqueço das pessoas que fazem o bom pra mim. Entendeu? Se eu puder ajudar, eu ajudo. Faça o possível e impossível. Tudo bem. Começou por aí. Entendeu? A perseguição de alguns. Eu não estou dizendo do grupo inteiro, mas de alguns tem que ter. Entendeu? Eu não sei por que a inveja. Porque eu não tenho nada. Sou pobre, sou rico, dá graças a Deus. Graças a Deus. Entendeu? Sou uma pessoa humilde,
que ajudo quem eu posso, quando eu posso, entendeu? Eu tenho meus defeitos, mas também eu acho que tenho minhas qualidades. E aí, vamos lá. Andou, virou, mexeu, entendeu? E eu só escutando, entendeu? Nunca tinha dito nada. Quando em 2024, né? Aumentaram, entendeu? Aumentaram as críticas. Aumentaram. Sei todos eles que começaram a criticar, eu sei. De lá até aqui. Entendeu? Só que eu fui um cara que eu sempre trabalhei, entendeu? Não faltava no meu serviço, entendeu? Quando eu queria resolver uma coisa, eu falava com a coordenadora, e era só ali uma de manhã ou à tarde, entendeu? Sempre tive ali, ajeitando que fosse da minha área, que não fosse, lá no CAP, entendeu? Nunca, mencionando aqui o nome da vereadora Andréa, nunca ela, que eu me lembro, ela me chamou a atenção porque eu tenho feito de errado. Não, de jeito nenhum. Nunca. Às vezes, tinha meus eventos na sexta-feira, eu ia pro município de Duque à noite, eu com meu filho, ia para outros lugares longe, mas eu tava ali, entendeu? Mesmo sem ter evento, eu tava ali. Talvez saia meia hora mais cedo, entendeu? Mas isso não quer dizer nada. Mas sempre estive ali. Quem trabalhou comigo na época sabe que eu era interessado no meu serviço, entendeu? E sempre tive meu comportamento lá dentro. E não foi ruim, não. 2024. Peguei. Disse, eu nunca pedi nada para político. A não ser, falei o meu serviço como eu falei para ele. Tudo bem. Na época, né, a gente tinha um carro, meu não, é da minha mãe. Todo mundo pensava que era meu, não, é da minha mãe. Só que eu quis sempre gerenciar as coisas da minha mãe, entendeu? Então é o seguinte, falei, entendeu? Na época, lá no CAP, falei, Arnaldo, eu nunca te pedi nada, cara. Não, eu sempre te falo as coisas, eu te cobro, mas questão de ir pra tu ajeitar aí na gestão. Eu tô com um carro, sabe que eu tenho um carro lá em casa, que a minha mãe é comadre dele. Minha mãe toca mais, nós compramos um carro, tá lá precisando que a gente bote uma peça, inclusive a peça era a caixa de direção, custava 1.400 e alguma coisa, hidráulico. Pois é, hidráulico. Aí eu digo que me ajude, é uma ajuda, não precisa dar tudo. Ele vai, então, fala com a Luziane, fui lá, aí na mesma hora ele foi, deu certo, só Luziane, assim, tudo bem. Fiquei na espera. Aí fui, comuniquei a dona Cristina. E sempre eu conversava com ela e tudo. Sempre conversava. Às vezes até me cobrava, porque eu não ia nos eventos que Arnaldo fazia. Eu digo, não, dona Cristina, eu não gosto. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou assim. Se me convidar, eu vou. Se me convidar, eu não gosto de estar ali, entendeu? Tá em cima. Tá... Não, eu nunca fui disso. Nunca fui disso. Eu acho que eu conto os eventos que eu fui da gestão de Arnaldo. Uma reinauguração do posto de saúde de Baixão do Centro, que eu fui, representando a vereadora, Andréa, né? E outros dois, eu não sei onde foi, não estou lembrado. Foi aniversário dele também na época de 2022, eu fui, me convidaram, foi. Mas nunca gostei de estar, entendeu? Debaixo da asa de política, eu sei o educar, sempre soube. Falei, né? Falei com a dona Cristina e tudo. Isso, se não me falha a memória, em junho de 2024, entendeu? O carro tava rodando, mas eu tava ali completando o óleo da caixa de direção direta, pra onde eu ia. Tinha um vazamento, tinha que trocar. Aí ela me deu um prazo, eu fui, deu no prazo, eu ia lá. Eu não gosto de estar cobrando ninguém, entendeu? Porque das 2 vezes para frente, até a pessoa já fica, ela própria dá o prazo, mas já fica às vezes incomodado para quem deu prazo. Deu prazo, eu vou, não vou num dia, mas vou no outro. Não vou num dia, mas vou 2 dias, 3 dias depois, uma semana depois, entendeu? Para não estar ali em cima. E aí, o que acontece? Quando a gente tem boa vontade, o que a gente faz? Eu dou. Se não, eu não posso. Mas se não, fulano, eu vou te dar tanto. Ajuda? Ajuda. Não ajuda eu nada. Entendeu? Julho. Final de julho, agosto, entendeu? Eu já comecei a parar o carro. Digo, não dá pra estar rodando desse jeito mais. Vou arrebentar qualquer outras coisas.
Fui no carro até no dia da convenção. Né? Aí eu disse, falei com ela, de olha, se você não puder me ajudar, tudo bem. Não, vem aqui tal dia, vai dar certo. Entendeu? Outra coisa, falei, né, com o ex-vereador, né, ele me chamou, um dia na rodoviária, a gente começou a conversar, um dia eu fui na casa dele e fechamos a parceria. Tudo bem, não, eu te dou, com essa idade. Esperei, tava esperando de um ou de outro, entendeu? Se eu recebesse de um, digo não, já recebi, deixa quieto, vamos lá. Aí foram, entendeu? Empurrando com a barriga, passou a conversão, entendeu? Começou, e aí a professora Andréa falou, Toninho, já que tu trabalhou na eleição passada, você está liberado para ir, né, trabalhar nos comícios, se for convocado para locução, é o que você está fazendo. Tudo bem. Aí eu esperei ser chamado. Aí a dona Cristina me chamou. Toninho, você não tá indo lá e tudo. Numa dessas idas que eu ia lá na casa dela, que era pra mim ir, pra te acertar esse negócio. Eu disse, não, tem vários locutores aí. E aí eu não sei, se você estiver precisando de mim, eu vou. Já for liberador do serviço, quando tiver. Tá tudo bem. Fui convocado. Se não me engano, fui comício do sítio. Ela falou que não tinha quase ninguém. Cheguei lá, tinha acho que 6 locutores. Fiz a minha parte, entendeu? Aí entrou setembro. Ele ia lá, eu ia pra mim lá, ia, a mesma história. O vereador, a mesma história. Daí eu digo, isso não vai dar certo. Eu digo, não. Se não dá, despacha, só comigo. Entendeu? Porque é mais bonito. É mais bonito. Então é o seguinte, o que aconteceu? Teve sim, né, pessoas, eu conversei na época com pessoas lá do grupo do André, né, que me chamaram para conversar. Né. Eu fui por umas 3 vezes pra gente se alinhar, não foi só uma vez, foi pra gente se alinhar e tudo, inclusive, né, eu cansei de sair do serviço e entrava lá no comitê de farda, entendeu? De farda. Só ficava me olhando e tudo e tal. Ia lá, eu entrava lá no escritório lá, com essas pessoas, conversando, digo, vamos conversar, sentar e alinhar. Nunca pode perguntar essas 2 pessoas, entendeu? Nunca eu cheguei e firmei, né, para entrar no grupo de André Gaúcho com o intuito de emprego, entendeu? Nunca. Meus 2 amigos estavam lá dentro, seu Genilson e Dona Shirley. Entendeu? Podem perguntar a eles. A gente chegava lá, conversar sobre política, sobre outras coisas, tudo, quem sempre conversou, mas nunca com o intuito de emprego. Entendeu? Claro, para ajudar. E contei a minha situação que estava acontecendo. Entendeu? Que estava acontecendo. Porque eu pedi uma simples ajuda. Se não dava, não dava. Então aquilo foi que eu fiquei decepcionado. Entendeu? Por quê? Eu imaginei. Vão me empurrar com a barriga até o dia da eleição. E aí? Se ganhar, dava. Se não ganhar, não dava. Então, mesmo ganhando ou não, se prometeu, promessa é dívida. Entendeu? Eu digo não. Não dá certo. O pessoal me perseguindo direto. Entendeu? No dia em que teve o comício de Arnaldo lá no Bacuri, eu fui convocado para carreata. Fui. E aí, no mesmo dia, teve a questão lá do assalto lá, né, que envolveu o pessoal lá do nosso grupo. E eu fiz um vídeo, né, cobrando. Por quê? Pela segurança do nosso município, que também não depende só do gestor, né? Vem força dos deputados, governador, entendeu? Aí eu perguntei, cadê os nossos deputados?
que a gente tinha elegido em 2022? Cadê? Entendeu? Que o nosso grupo tinha elegido. Cadê os deputados que outros grupos de oposição tinham ganhado voto na nossa região? Entendeu? Eu fiz essa cobrança. Eu fui muito criticado mesmo pelo próprio grupo. Porque eu fiz essa pergunta. Entendeu? Eu digo, não, aqui não dá pra mim mais não. Grupo que é grupo, tem que se unir, já tá dizendo que tem que se unir. Entendeu? Não tá criticando um outro, apunhalando um outro. Aí recebi crítica demais. Se eu for mencionar nomes aqui, entendeu? Vão dizer que são certos e que eu tô errado. Entendeu? O que eu entendo a política é dessa forma. Se é um grupo, cada um vai dar uma opinião para que o grupo cresça. Entendeu? Para que o grupo cresça. O líder não decide só. Ele pede a opinião de cada um membro. Se não de todos, mas de alguns, e a maioria disse, vamos fazer isso. Boa ideia, entendeu? Desse jeito. Sair do grupo, sair. Por essa decepção. Entendeu? Essa decepção. De ter me prometido uma coisa, que podia ter dito não, e me empurrar com a barriga quiser empurrar a barriga até o último momento, entendeu? E ser criticado pelo próprio grupo. Porque de errado eu não sei o que foi que eu fiz. Pedir o gestor para fazer isso, ou cobrar, entendeu? É aquela coisa. Ajuda a melhorar a gestão. Só que muitos não fazem isso por quê? Por medo de perder o emprego. Pedir não é risco de perder o emprego. Cobrar não é risco de perder o emprego, entendeu? É tentar melhorar a gestão, mas muitos são tão apaixonados por gestores que não fazem isso e acabam criticando quem quer ajudar a gestão. Entendeu? É dessa forma. A questão da foto. Vamos lá. O que acontece? Eu fui, entendeu? Eu fui chamado lá, isso era 11 horas da noite, e perguntei sobre o que me prometeram. A mesma história. O que acontece? Pediram que eu tire essa foto, né? Com a camisa do 40, né? E o que eu falei? Só o que eu falei em mensagem que eu disse. Isso eu disse, entendeu? Que uma pessoa de lá sempre dizia, Toninho, André não vai ganhar. Entendeu? André não vai ganhar. Tal, vocês vão se arrepender se vocês forem votar no André. Na época, eu já tinha declarado apoio ao André. Lá, se eu não me engano, na Carnaubinha. Entendeu? Porque eu fui já nessa decepcionada, fui pro começo nos currais, chamei os candidatos, todo mundo se admirou quando eu cheguei lá, achou estranho. E na Carnaubinha, Márcio Cardoso, me lembro da época, me perguntou, lá em público, eu disse, vamos lá voltar na foto. Tirei a foto, né, e disse em mensagem para dona Cristina, o negócio lá tá desse jeito, entendeu? Tá desse jeito. Eu falei, quem tem a mensagem tá lá, falei mesmo, entendeu? E disse, entendeu? Que o grupo de Arnaldo Cardoso não ia ganhar. Isso eu disse. Eu conheci isso em 2022, no final do ano. Mas não pude dizer nada. Pois é. Tirei a foto e tudo, entendeu? Qualquer um tira foto. E eu sou uma pessoa pública, eu tiro foto com qualquer um. Só que eu sou... Tentaram me passar rasteira, me empurraram com a barriga, mas, entendeu? Eu não caí na rasteira. Sou consciente, entendeu? Deus sabe disso que eu votei em André Gaúcho, entendeu? Não votei com intuito de emprego. Vim pra cá porque aconteceu meus problemas de pessoal, de família. Não pude mais ficar em Buriti, entendeu? E vim pra cá. Esclarecidos os fatos, por que eu saí do grupo do Arnaldo Cardoso. Entendeu? Tá esclarecido. Se alguém não entendeu, pode ir no meu PV. Entendeu?
E outra coisa, entendeu? Vou fazer parte de outro grupo, né? Que não é de Arnaldo, que não é de André, entendeu? Não sou contra nenhum, entendeu? Nada a ver. Política não se mistura com amizade ou conhecimento. Então, vou fazer parte, né? Vou começar a alinhar a partir do dia 10 com esse líder político e vamos lá ver o que vai dar, entendeu? Muito obrigado a todos pela paciência. Valeu.